Essa aula de classes, ela é uma aula, é um dos conteúdos mais difíceis assim, na verdade é um conteúdo simples, mas é a base de programação orientada a objetos. Então, basicamente todas as línguas que têm programação orientada a objetos, Python, Java, C++, Rust, Ruby, elas vão ter classes. E classes, elas são a base do Python. Então aqui a gente já está explorando mais como o Python se comporta debaixo do capô, e a parte de classes já é a parte mais avançada de Python. As classes, elas são a forma de estrutura do Python, então a gente usa elas para organizar objetos. Para quem não sabe, um objeto é uma instância. Objeto é a característica mais fundamental de uma linguagem que é orientada a objetos. Então, tudo numa língua orientada a objetos como Python é um objeto. Quando tu tem uma variável e aí tu assimila ela a algum valor, ela vai ser um objeto que pertence a uma classe específica. Basicamente tudo em Python é definido em classes. E a classe, a estrutura dela é bem parecida com a de função, então você tem a classe, tem o nome da classe, ela vai ter atributos que são relacionados à classe e vai ter métodos. Os métodos são funções que são específicas àqueles objetos da classe. Por exemplo, quando a gente trabalha com inteiro, quando a gente pega um valor e armazena como objeto inteiro, ele vai ser um objeto que é parte da classe dos inteiros, que vai ter todos os métodos associados ao inteiro e que vai ter aquele valor. Por exemplo, 1. Tu vai aqui e adiciona uma variável chamada igual a 1, por exemplo. O que você está fazendo aqui é criar um objeto chamado variável 1, que vai ter esse nome, ele vai pertencer à classe dos inteiros e ele vai ter todas as características de um inteiro, ele vai ter todos aqueles métodos que a gente viu para um inteiro. Basicamente é isso. Quando você assimila, né, você instancia um objeto. Aqui a gente vai aprender um pouco sobre como criar classes. Então a gente vai criar classes próprias. A gente tem a classe das strings, a gente tem a classe das listas, a classe dos dicionários, a classe dos inteiros. E aqui a gente vai ver como nós criamos nossas próprias classes. A primeira parte, antes de começar em si na área de classes, é o estudo de escopo e de namespace, ou espaço de nomes. A parte de escopo é importante porque até agora a gente não se preocupou muito com relação a como a estrutura, como as variáveis são lidas. E quando a gente trabalha com classes, a gente tem essa preocupação e a gente tem que entender que um atributo, que apesar de ser parecido com uma variável, como por exemplo ser uma variável chamada propriedade 1, na verdade isso é um atributo e ele só existe dentro do escopo da classe. Então a gente já começa a trabalhar um pouco com essa relação de escopo. E o escopo nada mais é do que a parte do código, o bloco de código onde a gente vai trabalhar com as variáveis. Imagina que tu tem aqui esse código bem simples, você tem essa variável 1 e você tem essa função chamada teste. Aqui a gente tem dois escopos. A gente tem um escopo primário, que é um escopo global, onde você tem essa definição dessa variável 1, e você tem esse escopo secundário, é um escopo local, onde existe a variável 1 ainda existe, você pode acessar ela, porém você tem uma segunda variável chamada variável 2. Nesse escopo local você pode acessar essas duas variáveis, mas quando você sai da execução local para uma execução global, a gente vai ter só o acesso à variável que existia globalmente. É parecido com a questão de variáveis estáticas em C, mas se trata de como a língua e como o interpretador vai ver as variáveis. A gente tem que, para ter um exemplo, a gente tem essa variável 1, a gente tem uma classe chamada teste, a gente tem uma variável chamada var1, a gente tem uma variável 3, ela é chamada global. Quando a gente usa essa keyword global, parecido como del, var ou del var, que era o que a gente tinha, né?
você usar um del var, ele vai remover. O global, ele vai transformar essa variável, esse nome, num nome global. Então, por mais que eu assimile essa variável 3 aqui dentro do escopo do teste, como eu disse que ela é uma variável global, então eu posso acessar fora da classe. Aqui já as coisas podem começar a se confundir. Então eu vou dar só para mostrar para vocês. Aqui, cria a variável 1, cria essa classe teste que tem uma variável 2 e uma variável global chamada var3. Quando eu dou esse print, eu vou ver a variável 0 e a variável 3, que foram as variáveis globais. Se eu tentar rodar o var2, ele vai dizer que é um erro de nome. E aí a gente já começa a entrar no namespace. O namespace é uma definição simples para dizer todos os nomes que estão definidos no escopo, por exemplo. No escopo global aqui, a gente tá definido o nome var1, o nome var3, que é uma variável global, o nome teste, que é a nossa classe. Então, o nome var2 ele não existe. Olha, ele fala aqui que é um erro de nome. Esse nome var2 não está definido. Porque no escopo global ele não está definido, enquanto que no escopo local, se eu tentar rodar, se eu pegasse aqui e fizesse um print var2, ele mostraria. Esse nome está definido apenas para essa classe. E aí quando a gente roda aqui teste.var2, ele vai mostrar o valor. Isso aqui é uma forma de você apresentar um atributo, aqui é o atributo var2, que pertence a uma classe. Porque essa variável, ela é um atributo dessa classe. Simples. Assim como, por exemplo, se a gente pega um string e põe lá pega uma lista e põe um sort, ele é um atributo daquela lista. No caso é um atributo que é chamado de método porque é uma função, mas qualquer valor, né, qualquer variável ou qualquer método é chamado de atributo. E esses atributos eles apenas existem nas classes. Eles não são globais, a não ser que você diga que ele é global. Mas aqui, como a gente viu, essa variável 2 ela não é global, é uma variável local que só existe dentro daquela classe teste. Eu estou indo um pouquinho rápido, então se tiver algo posso perguntar, pode perguntar. Esse é um assunto já um pouco mais refinado. Se alguém não estiver entendendo, vocês podem me perguntar. O escopo é parte onde a gente está acessando, né? Então a gente tem o escopo global, o escopo local e o namespace é basicamente os nomes que estão definidos, é o espaço de nomes. Tanto que você tem aqui dois namespaces, você tem um namespace global e um namespace local, onde está definida a variável 2. E a mesma coisa acontece aqui. Então aqui, ok, a gente entendeu um pouco mais como o escopo funciona. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque não vem ao caso. Existem várias coisas que o namespace e o escopo vão definir, mas isso já é uma coisa bem mais avançada e não vem ao caso. Coisas como shadow variable e mais ou menos assim. Eu vou começar com a parte agora de classes em si. Existe um comando chamado type. Ele mostra que tipo de classe é um objeto. Se eu der vou usar aqui, type. Se eu der um type, por exemplo, nossa lá, chamar de uma string aqui, por exemplo, qualquer. Oi. Ou der um print type. Se eu quiser, por exemplo, eu posso instanciar um objeto daquela nossa variável teste lá. Por exemplo, assim. Ele vai dizer que o nosso oi é uma string, nosso é um inteiro, e aqui ele diz que o A é um main teste. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas basicamente diz que esse A é um objeto da classe teste, assim como um objeto da classe int, assim como o oi é um objeto da classe strings. Então basicamente no Python tudo ou quase tudo é uma classe, e aí essa classe tem métodos específicos. Por exemplo, lá no DataFrame, o DataFrame é uma classe. Esse DataFrame é uma classe que vai ter características, vai ter métodos, vai ter atributos próprios, assim como inteiro, assim como string, assim como qualquer coisa. Basicamente tudo no Python
baseado em classes. E aí essas classes elas vão ter suas características específicas. Imagina que a gente vai criar uma classe simples aqui. Eu vou copiar o código porque estou bem lento para escrever. Mas imagina que a gente criou uma classe. Vou voltar aqui. Imagina que a gente criou essa classe aqui. Essa é uma classe que tem o nome dela. O nome dela é cachorro. Ela tem 3 atributos. Ela tem o atributo nome. O nome é um atributo fixo. Então todo objeto que eu criar dessa classe vai ter esse nome. Então todos os animais dessa classe têm o nome Bob. Todos têm a idade 2. Todos têm o peso 10. Esses são 3 atributos. E aí a gente pode chamar objeto e instância como mais ou menos sinônimos. E você pode invocar esses objetos chamando as variáveis. Agora se a gente criar lá o nosso Bob, ele vai ser o cachorro. Quando eu faço isso, eu estou instanciando o objeto da classe cachorro. E o nosso Bob. Aqui se eu rodar o Bob, daqui e agora a gente tem o nosso Bob. Ele é o main cachorro. Se eu chamar, por exemplo, o nome dele, é o atributo nome, ele vai mostrar que o nome do Bob é Bob. Se eu botar a idade aqui, vai apresentar a nossa idade que foi fixada, idade 2. Além desses atributos que são instâncias de classe, né, são objetos de classe, a gente também pode criar atributos temporários. Imagina que a gente sabe que o nosso Bob ele tem uma altura específica. E aí ele tem, por exemplo, 60 centímetros. Por exemplo, quando eu pegar o Bob altura, ele vai ter lá nossos 60 centímetros. Esse é um atributo que é exclusivo a esse objeto, mas é um atributo chamado atributo instanciado. É bastante interessante. Mas se você tem você pode criar atributos de qualquer nome. Tanto um atributo com o mesmo nome de um atributo que já existe da classe. Vamos dizer que agora o nosso Bob tem, na verdade, 4 anos de idade. Se eu der um print idade aqui, Bob idade, o que vai acontecer é que o interpretador ele vai buscar a idade mais próxima do nosso querido Bob. Ao invés dele pegar o atributo que era original da classe, que é o 2, ele vai pegar o atributo instanciado. Por mais que tenha o mesmo nome, ele vai como se fosse uma sobrescrita. Na verdade, dentro do Python ele vai ter os 2 atributos e ele vai pegar o que foi instanciado. Mas é como se fosse você reescrever o valor. Agora vamos fazer o seguinte. Lembra que quando a gente rodou aqui a nossa teste e deu um print, a gente viu que ele é da classe main teste. E quando a gente chamou aqui string inteiro, ele não mostrou esse main. Por que é um main teste? Porque o nome desse espaço chamado não tem nome, né? Ele é chamado de main. Então o main é o principal, seria esse valor aqui. Se eu quiser, por exemplo, inicializar o Bob com valores específicos, a gente vai usar um método chamado init, que é um método de inicialização de um objeto de alguma classe. E a gente vai usar uma palavra chamada self. É uma convenção e indica o uso do próprio objeto instanciado. Imagina que eu crio aqui nossa classe novamente, chamada cachorro. Mas na verdade eu vou agora utilizar um método. Para você criar um método, é como se fosse criar uma função. Eu tenho a nossa classe, eu vou dar um def, o nome do método, que é init. E aí esse método vai receber dois argumentos. Ele é uma função, ele vai receber o self, ele vai pegar todos os argumentos que são todos os atributos que estão na classe. No caso aqui não tem nenhum atributo, mas eu vou utilizar o self e os atributos que eu quero para inicializar. Eu vou pegar aqui o nome, a idade e o peso. E aí, o self nome, self idade, self peso, eles vão receber os valores que foram entrados pelo usuário no argumento de nome, aqui idade
aqui peso. Certinho. E agora sobrescrevi. Faltou ponto, 2 pontos. Agora sobrescrevi a minha classe chamada cachorro. E agora ela tem um init. Se eu quiser, por exemplo, criar um cachorro com um nome específico, por exemplo, o Scoey, ele vai ter um cachorro com o nome Scoey. Ele vai ter, vamos dizer aqui, 2 anos. Vai pesar 8 quilos, por exemplo. Eu der um Roscoe name. Aqui, agora o nosso Roscoe tem um nome, ele tem um nome próprio. Eu posso criar atributos, qualquer atributo que eu quiser aqui. E aí vocês percebam que, ó, eu entrei e criei uma função chamada init. E essa função que é chamada quando eu crio o cachorro. Se eu criasse isso aqui vazio, ele ia mostrar aqui provavelmente none ou no namespace como construtor. Construtor, você sabe o nome em inglês, agora não. Namespace, na verdade, ele é o espaço, ele indica todos os nomes que foram definidos. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui, antes de mostrar essa parte de inicialização de classe. Imagina o seguinte, vou pegar um módulo aqui do Python, qualquer. Pode ser... Vou pegar aqui a biblioteca. Vou pegar um módulo lá do Math, para vocês verem como é que funciona isso aqui. Acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. A gente tem esse módulo Math. E aí eu quero usar essa função chamada ceia, por exemplo. Tem essa função aqui ceia e eu quero usar ela aqui. Se eu simplesmente der um math.ceia e tá 1.1, por exemplo, ele vai dar um erro de nome, porque esse nome aqui não está definido. O nome space, ele indica, ele é tipo uma variável, vamos dizer assim. No Python é como se fosse um dicionário, que ele atribui todos os nomes a alguma coisa, a algum objeto. Quando eu chamo objetos que não pertencem a esse namespace, objetos que não estão definidos, ele vai dar um erro. E ele vai dizer, olha, esse objeto não existe. Eu não conheço, eu não sei que objeto é esse. Ele não está definido. Simples. Esse é o namespace. Agora, quando eu, por exemplo, eu importo math, quando eu importo um módulo, eu vou importar todas essas funções. E o módulo, na verdade, é uma classe, basicamente. E aí ele vai importar todas as funções, todos esses nomes. Eu defini esse nome math e com ele veio todas essas definições. Eu defini esse nome. Todos esses nomes que pertencem a esse módulo agora estão definidos no meu namespace, e então eu posso utilizá-los. Porque antes o nome mathceil não estava definido no nosso namespace, no nosso namespace. Agora ele foi definido, como ele foi definido e tem um valor específico, agora sim eu posso utilizar ele e o compilador vai saber o que eu quero. É basicamente isso. O namespace ele é um conjunto de todos os nomes que estão definidos no interpretador. O init é basicamente uma construção, exatamente. Ele pode ser utilizado como construtor. Ele serve como construtor da nossa classe. Então vamos continuar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá tudo aqui? Entendeu agora o que é namespace, Gil? Beleza. A gente tem a nossa inicialização de classe, tem aqui a nossa classe cachorro, e aí a gente pode usar esse método init para inicializar a classe com valores customizados. Qualquer valor que a gente quiser. Beleza? Aqui. Agora o próximo é o método de classe. O que é o método? O método de classe é basicamente uma função. Isso aqui é um método de classe. O que a gente fez aqui é basicamente um método de classe. Mas eu vou mostrar aqui uma método de classe um pouco mais engraçado, vamos dizer assim.
Esses métodos de classe são funções que estão atreladas a essa classe. Por exemplo, o replace, o sort, o próprio sale aqui. Esse método ele está definido nessa classe math. Basicamente é isso. Provavelmente isso aqui deve ser uma função, não deve ser, talvez seja uma classe, não sei exatamente, mas métodos e funções são a mesma coisa, só que métodos é exclusivamente, todo método é uma função. Mas nem toda função é um método, porque métodos é só para funções que pertencem a classes. Então vamos lá. Imagina que eu tenho um cachorro e eu tenho um método latido aqui. E ele vai receber, por exemplo, nada. Ele vai receber lá o self. E aí ele vai, vamos dizer que ele tem aqui uma string chamada retorno. Ele vai dizer o seguinte. Imagina que eu fiz isso aqui. Aí eu criei a nossa função de novo, chamada nossa classe cachorro. Vou chamar o roscoe aqui. E aí eu vou fazer o roscoe dar um latido. Aí o nosso roscoe inicial. Basicamente é uma função que faz alguma coisa. E aqui ó, eu utilizei apenas o argumento self. Foi o único argumento que eu precisei para essa função. E aí ele puxou lá dos atributos da classe, do objeto, o nome. Basicamente foi isso. Então a gente pode utilizar o self para puxar todos os argumentos que a gente precisar que estão associados a essa classe. Então basicamente você pode criar métodos que vão ser funções que vão executar alguma coisa nessa classe. E aí você pode usar o self para fazer para reutilizar ou utilizar os atributos que já estão incluídos nessa classe. Quando a gente pega, por exemplo, a nossa string lá e usa um replace, quando a gente faz isso, o que ele vai fazer é puxar essa palavra e fazer executar essa função que vai substituir essa letra por essa. Ele está usando esse objeto, é ele próprio, né, o self, é o valor, vamos dizer assim, e ele vai executar com esses argumentos. É basicamente isso. Métodos, eles são uma das bases das classes, porque com métodos você pode criar funções que são específicas daquelas classes e você pode reutilizar os atributos e fazer uma série de coisas. Quando você fala de classes, a gente não tem muito, não tenho muito sobre o que falar com classes, porque basicamente classes é isso. Você vai ter a classe, os atributos e aí você tem métodos. Além dos métodos, a gente tem também uma coisa chamada decoradores. Mas esses decoradores já são uma coisa um pouco mais avançada e refinada. São funções que alteram funções. Mas não vem ao caso explicar aqui, eu vou mostrar um pouquinho o funcionamento de um decorador no final da aula. Uma questão das classes é que se você quiser copiar um objeto, tem lá o nosso roscoe. E eu copiar ele, criar o nosso agora o Bob. Esse é o nosso roscoe. Aqui o Bob não é o Bob, então eu vou chamar ele. O nome dele vai ser Bob. Se eu fizer o print aqui do nome do Bob e do nome do roscoe, o que vocês acham que vai acontecer? Eu fiz aqui, eu criei é igual como se fosse uma lista. Eu referenciei esse objeto no Bob, então os dois têm a mesma referência. E aí quando eu alterei o atributo no Bob, eu também alterei o atributo no roscoe. E aí o que aconteceu é que o valor, o atributo nome do Bob é o mesmo atributo, o nome do roscoe. E aí o roscoe agora se chama Bob. E se você quiser copiar mesmo, você tem que usar o nosso copy.
copy. E aí você pode criar o... Agora fazer o processo inverso. Vou copiar aqui. Eu vou fazer o processo inverso. Ao invés de alterar o nome do Bob, eu vou mudar o nome do Roscoe. Agora o Bob e o Roscoe têm nomes próprios, né? Porque eu copiei o objeto em si, não a referência. Então, se você quiser copiar objetos mesmo, não só criar uma referência, então você tem que usar lá o módulo copy igual era com as listas. O comportamento do objeto é parecido com o de uma lista, porque uma lista, na verdade, é um objeto da classe lista. Exceto os inteiros e as strings, a tendência é que tudo quando você vai fazer essa referenciação seja uma referenciação em si, não uma cópia. As strings e os inteiros, né, os valores numéricos, eles não trabalham tanto assim, mas todo o resto tende a ser uma referência. Então, se você vê alguma coisa que não é inteiro ou string, né? Inteiro barra float ou string, é bom ter em mente que provavelmente se você tiver que fazer uma cópia de fato, você vai ter que usar o método copy. Pode ser que não, mas isso é uma probabilidade razoável. No final. Tá, no final eu explico então. Beleza, então a gente entendeu como criar uma classe. Então basicamente define o nome, define o método init para a gente inicializar a classe. A gente pode criar métodos qualquer para fazer qualquer coisa, usando o argumento self para reutilizar ou para utilizar alguns atributos que estejam presentes na classe. E aí existe uma coisa chamada herança de classe. O que é a herança de classe? A herança de classe, ela quer dizer que você pode utilizar uma classe e utilizar coisas que já estão presentes numa classe existente. Antes de falar de herança de classes, eu vou fazer uma tarefinha aqui para vocês. E aí a gente vai criar uma classe de empregados. E aí vão lá, vocês vão dar 5 minutos para vocês criar uma classe simples de empregados. Essa classe vai ter que ter um nome, o salário, função e tem um método de reajuste. Então vamos lá. Vocês vão criar uma classe desse jeitão aqui, o nome dela vai ser empregado. E aí vai ter um init, e aí ele vai pegar o nome, o salário e a função. E ele vai ter um método chamado reajuste, por exemplo, e vai fazer o reajuste salarial a depender de uma porcentagem que eu entrar, por exemplo. E aí vocês vão ter aí 5 minutos para vocês fazerem essa aí. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Mas tentem aí 5 minutinhos e a gente já volta. Beleza, então bora ver aqui. A primeira tarefa era a gente criar nossa classe de empregados, né? Então eu vou copiar e colar aqui um código que eu já tinha previamente preparado. Aqui, quando se trata de classes, é bastante... Eu não vou dizer subjetivo, mas... cada um vai criar uma classe diferente. Cada um vai ter formas diferentes de criar a classe, de apresentar a classe. Então, quando se trata de classes, não tem um jeito certo de se fazer. Existem coisas como o Júlio Arita perguntou sobre o init. Ele perguntou se o init não precisa ter esse nome. E quando se trata no Python, existem nomes que já são específicos. O init ele tem esse nome. E aí, quando o interpretador vai executar, ele vai chamar essa função chamada init. Existem alguns outros nomes que são pré-programados e que eles vão fazer uma coisa. Por exemplo, o init, run, tem também
um outro chamado, se eu não me engano, é inteiro, string, que é se a tua classe tiver, por exemplo, suporte à conversão de inteiro, e aí a função inteiro vai chamar essa função e vai fazer a conversão. Imagina que tem aquela classe lá e ela tem suporte à conversão para inteiro. E aí o Python vai chamar essa função, esse método chamado inteiro, né, barra int, assim, né, ponto int. Ele vai chamar uma função com esse nome para fazer a conversão. Então existem alguns nomes que já estão pré-programados e se você criar uma classe que queira utilizar esses atributos, né, do Python, você tem que usar esses nomes porque eles já são nomes pedidos. Tem até um programa chamado MSDNS. Ele é ele é um programa de DNS e uma das coisas, você tem que criar uma classe e dentro dessa classe ela tem que ter obrigatoriamente três funções para o programa funcionar, né, para o pacote funcionar. Então, quando você trabalha com classes, você pode assumir, por exemplo, que uma classe vai ter aquele método para fazer alguma coisa e aí ele vai ter um nome específico. Então, no Python acontece muito disso. Você tem nomes específicos de métodos que você espera ou que se espera que se faça algo. No caso do init, ele é um método que a gente utiliza para inicializar a classe, por exemplo. Aqui tem a classe empregado, eu criei aqui previamente. E aqui eu vou dar só alguns parênteses. É basicamente parecido com a nossa classe cachorro. Tem a nossa classe empregado, tem o init, tem uma função que eu chamei de info, um método. Ele vai apresentar informações do nosso empregado. E aí tem a nossa função de reajuste. Ele vai pegar o salário e multiplicar pelo ajuste. Aqui ele está esperando que você entre com um inteiro, um float na verdade, é do tipo 1 barra 1.2, algo do tipo. Se eu quiser explicar para o meu usuário que ele tem que fazer isso, eu posso criar uma docstring. Você utiliza 3 aspas ou 3 apóstrofos e dizer essa função espera tipo 1.1.isso, por exemplo. E aqui eu tenho uma docstring. Isso aqui eu utilizo, né? Que é 2 pontos, o tipo. Ele é um type hint. Ele é uma, uma dica de qual tipo de dado eu estou esperando, mas não é uma obrigação, eu posso rodar qualquer coisa aqui. Mas assim, quando você está lendo lá a documentação, vai ter coisas desse tipo que vai te indicar que ele está esperando esse tipo de objeto. Ele está esperando, o usuário espera que você entre com esse objeto. Eu espero, por exemplo, que o usuário entre com uma string no campo de nome, entre com float no nome de salário, um inteiro, pode ser também, ou uma string e uma string no campo de funcionário. Faz sentido? E é uma forma de mostrar. Funções que têm retorno, por exemplo, essa aqui, eu posso usar, por exemplo, essa notação para dizer que ele retorna uma string. Então, aqui eu estou dizendo que essa função retorna uma string. Isso aqui é basicamente documentação é muito importante em código. No caso do Jupyter, nem tanto porque a gente pode escrever texto. Mas quando a gente tem código de verdade, é importante que a gente tenha documentação. Porque aí as outras pessoas, quando elas forem ler, elas vão saber e vai ser mais fácil para elas entenderem como o código de vocês funciona. Então, é parte de boas práticas. Além disso, a PEP 8, ela indica que você não pode passar de 78 colunas. Então, não é nada bonito você ter um código que vai até o final da tela. Geralmente é interessante você corte o código para ficar mais legível. E existem outras coisas também, mas é basicamente a ideia. A gente criou nossa
classe aqui empregados, ela vai receber o nome, salário, função, tem uma função info aqui e a função de reajuste. Prestem atenção que essa função aqui de reajuste não mostra o valor reajustado. Eu criei assim como, por exemplo, uma função replace, ele mostra o valor alterado, mas ele não altera o valor original. Se eu usar um replace e não substituir o valor original, não vai acontecer nada. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo meio que o contrário. Eu estou fazendo o reajuste, mas eu não estou mostrando o salário novo. Se eu quiser, por exemplo, mostrar o salário novo, eu posso simplesmente usar, por exemplo, para ficar, usar um print self salário, usar um print self salário, por exemplo, algo desse tipo. E aí vai mostrar o salário anterior e o salário novo, se eu quiser. Deixar assim. Aí vamos dizer que a gente tem um empregado chamado Jonas. Esse é um empregado. O nome dele é Jonas. O salário dele é de R$ 2.000. E a função dele é auxiliar administrativo. Se eu der um Jonas Info, vocês vão ver uma coisa interessante. Aqui meu Jonas. Falta rodar aqui. Sempre esqueço de rodar as coisas. Se eu der um Jonas Info, Jonas.info, vocês vão ver uma coisa interessante. Ele vai mostrar aqui uma string, mas ele não vai. Aqui eu botei um barra N, que é uma quebra de linha. Ele não mostrou esses barra N quebra de linha, porque aqui no interpretador ele vai apresentar o valor original da minha string. Ele não se importa com. Não é um print. E aí se eu usar aqui o print, agora sim a gente vai ter uma formatação bonitinha. Beleza? Vocês conseguiram fazer aí? São 2 underlines, exatamente. Porque sempre coloco o self. O self ele é uma convenção para você utilizar valores que são embebidos, né? Que são valores que são built-in. Imagina que eu crio aqui um valor chamado nome. E aí quando eu uso esse self, eu estou criando atributos e acoplando esse nome self. Self em inglês é você mesmo. Então eu estou dizendo que o nome desse objeto é esse, o salário desse objeto é esse, que essa variável função um atributo chamado função desse objeto tem esse valor. O self ele é um nome que a gente utiliza para reutilizar os valores, para a gente ter acesso aos valores que estão atribuídos. Eu crio uma variável aqui chamada, vamos dizer que eu crio o nome, salário e função. Vamos dizer que eu criei aqui um valor que é... Então, eu quero que o valor inicial seja nome, 0 e nome. Se eu fizer um print aqui, self nome, vocês vão ver que ele vai apresentar o valor que estava no self, o valor que estava no objeto. O self ele serve para isso, para eu recuperar valores que estão definidos, seja no init, sejam em outras funções, porque a gente nem sempre trabalha de forma ininterrupta. Às vezes eu crio uma classe, deixo ela guardada lá, e aí só vou utilizar ela muito posteriormente no código. Então eu uso esse self para acessar os valores que estão guardados, que estão atribuídos a esse objeto.
Basicamente isso. Então vamos continuar. Agora imagina que eu quero estender essa função empregado. Eu vou criar uma outra classe que ela é baseada, o cara é um empregado, mas ele é um empregado específico. E aí eu vou criar essa classe chamada classe jornalista. Eita, o computador tá quebrando aqui no meio da aula. Mas enfim. Agora imagine que eu tenho o nosso jornalista. E aí essa classe jornalista aqui, ele vai receber como argumento a classe empregado. Então, eu estou criando uma classe que ela é baseada na classe empregado. Então, tudo que eu defini para o empregado tá aqui. Tudo que eu defini para o empregado está nessa classe. Mas eu posso adicionar outras coisas além disso. Eu criei aqui nessa classe empregado, beleza. O init da minha função vai ser, ao invés de ter nome, salário e função, eu vou ter só nome e salário, porque a função aqui é jornalista. E aí eu vou utilizar o init da minha classe empregado para gerar esses valores aqui. Então, para atribuir esses valores nome, salário e função ao meu objeto, que agora vai ser o objeto jornalista. E eu criei uma outra função de reajuste chamada reajuste por cento. Lembra que aqui o reajuste tinha que ser algo do tipo 1 vezes 1.2 para ser 20%, 1.5 para ser 50%? Aqui não. Aqui o reajuste é por porcentagem. Algo desse tipo. Mas acho que eu acho que a função está errada. Aqui, pegada, reajuste. Eu estou reutilizando essa função reajuste aqui, dessa classe. O cara bota 100% aqui. Tá certo. E aí o cara põe lá os... Agora faz sentido. Ele vai utilizar essa outra função chamada reajuste por cento. Agora, esse método aqui só é presente na classe jornalista. Por mais que ela seja uma classe derivada de empregado, ele tem um métodos diferente. Que é esse método de reajuste por cento. Vocês entenderam essa parte? Parte de herança. Aqui eu estou aproveitando todos os métodos que estão na classe empregado e estendendo ela com outros métodos. Beleza? Tá, beleza. Qualquer dúvida me perguntem, porque essa parte assim, não é muito complicada, mas já é um pouco mais refinada. Então, se vocês quiserem, podem perguntar, tranquilo. Beleza, vou continuar aqui. Então a gente criou a nossa função, que ela é baseada na nossa função empregado. Vou rodar ela aqui. Eu vou criar agora o meu jornalista. O nome do jornalista vai ser... Claro, esse é o nome aqui. Júlia. Então é jornalista. Jornalista. Meu nome é Júlia. E o salário é 3.500. Por exemplo. Se eu der aquele... usar o info lá, vocês vão ver, ele vai se comportar exatamente igual ao nosso info original. Por exemplo, ele vai apresentar o nome, o salário e a função. E eu posso utilizar esse método, por exemplo, o método reajuste. Lá eu quero reajustar o salário da Júlia para em 20%. Tá aqui 20. E aí eu vou ter reajuste aqui. Espera aí. Então, agora tá certo. Deixa eu ver se eu fiz isso.
Pera. Self, vírgula. Quando você usa a classe, você tem que chamar todos os argumentos certinho. Agora tá certo. Pronto. E aí, o nosso salário anterior era 3.500, agora virou 4.200. Vou chamar o info aqui. Agora nosso info agora vai se mostrar o salário, nosso novo salário, que é de 4.200. Então, esse reajuste aqui só está definido para o empregado do tipo jornalista. Se eu tentar rodar aqui um reajuste por cento no Jonas, vocês vão ver que vai dar um erro de atributo. Por quê? Porque reajuste por cento não faz parte da classe do empregado. Apesar de fazer parte da classe dos jornalistas, ela não é bidirecional, sabe? A herança vem dele, da classe que a gente está utilizando, para a classe que a gente tem. Mas você não vai ter o contrário. As funções foram definidas nessa classe, elas não podem ser utilizadas em objetos que são apenas da classe empregado. Então, se precisar usar o self para criar outros métodos, volta que compilar de novo. Você tem que usar o self porque você tem que chamar a classe. Então você tem que chamar os atributos, mesmo que você não vá utilizar, você vai ter que chamar os atributos obrigatoriamente. E aí um método vazio seria assim: você coloca basicamente o nome da função, você bota o self e o pass. O self ele é uma convenção e o interpretador ele sempre vai querer, mesmo que é uma facinada, mesmo que seja uma função que é uma facinada, ele vai reclamar e dizer que está faltando um argumento. Que foi o que a gente viu lá. Quando eu botei assim, eu botei pass, e aí eu rodei aqui. E aí eu rodei aqui, ele deu um erro de tipo, ele disse que pega argumento zero, mas um foi dado. Que argumento que foi dado? Foi o self. O self é um argumento que o interpretador já entrega a todos os métodos. Por mais que você não utilize, ele vai estar presente na forma. Isso tem a ver com a forma como o Python lida com as classes. Isso aqui não existe. Isso está atrelado à forma como o Python lida com as classes. Você não pode, né? Não porque você não consegue, mas porque a forma como o interpretador funciona é que faz com que você seja obrigado a utilizar o self. Pode criar um método vazio, mas você tem que ter um argumento chamado self. Mesmo que ele não faça nada, você é obrigado a acatar ele. Ok. Então a gente fez aqui. Mostrei para vocês a parte de herança. Agora vai ter uma tarefa 2. Essa tarefa é uma coisa. Seria basicamente uma tarefa de casa. Eu quero perguntar para vocês. A gente já está na parte final da aula. Se vocês querem fazer isso aqui, já são quase 18 horas. Ou se vocês querem que eu mostre para vocês. Quebrou aqui. Não sei porque toda vez faz isso. Outras coisas. Aqui é basicamente um exercício. E eu posso mostrar alguns exemplos de classes que eu já fiz. Está tudo no meu GitHub, vocês podem olhar lá. Ou se vocês querem fazer essa classe. Aí é com vocês, se vocês querem trabalhar agora. Eu posso fazer aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. E eu vou mostrar para vocês também algumas classes com as quais eu criei. Alguns programas que eu fiz que utilizam classes. Pode ser? Vou dar uma estendida aqui uns 15 minutos, mas eu acho que tá tranquilo para todo mundo, né? Comer aqui uns 15 minutinhos de vocês. Beleza? Beleza.
A tarefa 2 seria criar uma classe completa, né? O que é uma classe completa? Basicamente uma classe que tem funções e que faça alguma coisa. Isso é uma classe completa. E aí eu criei uma classe que ele vai pegar uma classe musical, vai ter o nome, álbum, artista, ano, gênero, e aí vai ter uma subclasse que vai ter atributos específicos de algum gênero. Aqui eu peguei jazz, rock e eletrônica. E aí, se você quisesse pegar informações de alguma banda, alguma música em específico, você pode usar esse site chamado Music Brainz. Para quem gosta de música deve conhecer ele. Ele é um site que tem... Eita, quase quebrou meu computador. Ele é um site que tem várias informações de música específico e tal. Isso. Ah, tá recebendo umas coisas no Discord. Peraí. Vou silenciar meu Discord aqui, tá fazendo barulho. E aí você pode pegar, por exemplo, sei lá, tem um monte de bandas, você pode pesquisar bandas específicas, mas não tem nada de especial. Então, vamos lá. E o exemplo? Cadê meu exemplo aqui? Seria essa atividade. E aí, por exemplo, eu tenho a minha classe aqui, música. Eu vou acelerar aqui e copiar o código já pronto. E aqui eu tenho uma classe chamada música. Ele vai receber um dicionário com as informações. E aí eu vou usar lá data nome pro nome, data álbum, artista, ano pro ano, gênero pro gênero. Eu recebo inicializo essa música com essas informações. Aí eu criei outro método lá, igualzinho lá, o info. Ele vai mostrar, retornar o nome, o gênero e o ano. E aí eu criei um outro método chamado infodict. Ele vai retornar, ao invés de ser na forma de string, ele vai retornar na forma de dicionário. Isso aqui é utilizado no Flask, que é uma framework de internet. O Jinja ele é utilizado muito no Flask. Basicamente você consegue construir sites inteiros usando o Jinja. Eu já fiz alguns, eu não posso mostrar para vocês por questões de propriedade intelectual, mas eu já fiz algumas coisas, bastante coisa em Jinja. É bastante interessante. Mas continuando aqui, você pode criar classes que retornam valores de formas específicas. Pode ser útil. E aí eu criei uma subclasse chamada Jazz, que vai pegar os atributos da minha classe, usar aquele mesmo init, e ele vai ter agora um subgênero. E aí aqui eu utilizei só uma lógica para criar esse info mais os subgêneros. Basicamente foi isso. E aí aqui para mostrar para vocês como funcionaria, eu criei a data de um artista que eu gosto bastante chamado Jacob Collier, uma música chamada Time I Wanna View, do álbum Jesse, foi feito esse ano, o gênero é jazz, e aí tem o nosso subgênero Contemporary Jazz e Funk. Então eu inseri todos os valores, criando um dicionário com os valores que vão ser utilizados pela minha classe música, mais o valor que vai ser utilizado pela classe música jazz. Ele vai inicializar o subgênero do subgênero lá, enquanto que todo o resto da inicialização vai ser feito pela classe música. Beleza? E aí eu crio aqui, vou rodar isso aqui primeiro. É que eu crio um objeto chamado música1 que vai ter todas essas informações. Vai ser essa classe. Vou pegar aqui o música1 e botar aqui o nome, e vai mostrar lá o nome que foi adicionado, que é esse aqui, Time on Field. E aí se eu quiser usar o info, vou simplesmente chamar o método info. E aí eu vou ter que as informações. Aqui o nome do artista, o autor, aqui o nome do artista, álbum, nome da música, gênero, ano, e aí os dois subgêneros que eu coloquei aqui na forma de lista, e aí Contemporary Jazz e Funk.
eu usasse, por exemplo, aquele int predict, né? Seria assim, ele vai ficar faltando esse subgênero porque não existe a categoria gênero lá. Mas vai ter aqui nosso dicionário com todas as informações que estão presentes na nossa classe música. É aí ok, né? Vocês entenderam como que funciona o gosto musical. Vocês entenderam mais ou menos como funciona, né? Isso aqui é um exemplo de como você constrói uma classe e aí você pode utilizar uma subclasse para ou estender ou para fazer coisas específicas. Em relação à atividade 3, basicamente explorar alguns códigos. Vou passar aqui para o VS Code. Tem no meu GitHub também. Vai, jogo. Aqui tem no meu GitHub, tenho 3 programas, um programa de estoque. E aí aqui eu tenho, por exemplo, aqui o principal. E aí eu uso o Qt lá. É uma framework de gráfico. E aí eu uso as classes aqui, por exemplo. Eu tenho uma classe chamada principal. E essa classe, ela utiliza todos os atributos da classe lá do Qt main window. E aí ela inicializa a main window. E aí eu seto uma série de informações, por exemplo, que estão associados a essa classe. Eu crio widgets, e eu adiciono informações a esses widgets, por exemplo. Eu criei uma linha que é basicamente um objeto do tipo frame. E aí eu vou setar atributos. Shape, shadow, largura, outras larguras. Aí eu, por exemplo, crio um layout. E aí eu posso criar classes e utilizar atributos do meio, por exemplo. E aí eu criei essa classe que é baseada nessa classe. E aí eu tenho esses métodos, que são funções que fazem coisas lá no meu código. E existem esses decoradores. Isso aqui é um decorador. O decorador é uma função que altera uma função. Esses decorador slot aqui, ele liga método a um widget. Então, quando eu clico lá, ele vai chamar esse método. Então, você consegue fazer essas coisas. Esse decorador faz isso. No Flask tem decoradores que eles alteram como uma página vai funcionar. Se ele vai ter proteção a CSRF, se você precisa estar logado para acessar aquela página em específico. Então, você pode utilizar várias outras coisas que eu nem cheguei a apresentar aqui para vocês, porque essa parte de classes é bem grande e é bem extensa e tem muitas coisas que vocês podem utilizar. E uma série de outras coisas. Aqui eu estou usando, por exemplo, a classe main. E aí eu estou chamando desses outros dois arquivos, essas outras duas classes. Volta aqui. E aí eu tenho essa classe aqui, por exemplo. Ela vai chamar uma outra classe chamada StockDriver e vai lidar com a parte de banco de dados, por exemplo. Essa classe é widget e aí tem todas as características desse widget, por exemplo. E aí tem lá as minhas funções que fazem alguma coisa. E é uma função essa função que ela salva todas as características aqui lá no meu banco de dados. Então eu crio uma peça e salvo ela num banco de dados. Aí eu tenho lá a minha classe. Volta aqui. Meu motor. E tem todos os métodos. Eu tenho aqui o método addNew, o update. Esses métodos estão lá definidos. E aí quando eu quiser executar, por exemplo, essa função de adicionar alguma coisa nova, eu vou simplesmente passar as informações e essa classe vai executar e retornar lá para o meu código. Eu tenho várias classes que fazem coisas específicas. Basicamente é isso. Exatamente. Sim, esse código foi escrito todo do zero por mim. Todos esses 3 aqui. Programa de estoque, tem um joguinho que ainda estou criando, estou trabalhando, e esse servidor TCP também foram todos criados por mim, eu criei tudo do zero. Não tudo do zero, não existe código do zero.
eu aproveitei códigos que já existiam, por exemplo, lá da apresentação de Qt, códigos que eu tinha feito para outras coisas. Quando você trabalha com bastante código, você começa a reaproveitar pedaços de código ou forma como o código funciona em outros programas. Mas assim, esse código foi todo escrito por mim. E aí eu criei várias classes. E essas classes, cada classe eu defini em um arquivo. Eu uso o main que vai chamar todas as classes e apresentar meu código. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar como é que é o programinha. Mas é basicamente isso. Não, foi feito só por mim, não tem contribuição de mais ninguém. Não, o repositório é aberto, open source. Então, quando você trabalha com classes, você pode começar a construir programas para você. E aí, a partir daqui, meio que o céu é o limite, é o que você quiser aprender. Porque o resto é só algumas outras coisas que vocês vão ver, mas é tudo baseado em classes. Uma vez que vocês entendem classes, vocês conseguem fazer qualquer coisa em Python. Acho que era isso. Tem para hoje. Se tem alguma dúvida, se vocês quiserem algum. Não, ele é. O Python não assim. Peraí que eu vou.